Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do quarto domingo da Páscoa. Domingo em que a igreja celebra o bom pastor. Por isso, esse final de semana, celebramos a liturgia do bom pastor. E nós acabamos de ouvir neste evangelho a missão do bom pastor, a missão de Jesus. Jesus disse no evangelho: eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão, e ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. Ou seja, a missão do bom pastor é a salvação das almas, é a salvação das pessoas, é a nossa salvação. Essa é a missão do bom pastor. E nós acabamos de ouvir aqui Jesus dizendo: ninguém vai tirar as ovelhas da minha mão, e ninguém vai arrebatar as ovelhas da mão do meu Pai. O bom pastor é aquele que tem que cuidar para que as ovelhas não se percam, não saiam da mão do Pai. Dentro da igreja nós temos os nossos pastores. Quem são os nossos pastores? Dentro da igreja nós temos os nossos bispos. Os nossos bispos são aqueles que dentro de uma igreja local ou diocese estão ali para representar Cristo bom pastor. É aquele que está para governar, santificar e ensinar a igreja. Os nossos bispos têm essa tríplice função. Eles estão para ensinar a fé de sempre. Um bispo está dentro de uma diocese para ensinar não uma outra fé do que a fé que sempre a Igreja Católica ensinou. É a fé de sempre que o bispo tem que defender, que ele tem que lutar, que ele tem que doar a sua vida para que as pessoas possam compreender a verdade. Depois, santificar. Ele santifica pelo exemplo da sua vida e pela administração de todos os sacramentos. Um padre não pode administrar todos os sacramentos. Por exemplo, eu posso administrar o batismo, mas um padre, ele não administra o sacramento da ordem. Ou seja, um padre não pode ordenar um outro padre. Somente quem administra todos os sacramentos é o bispo. Então ele tem essa função de santificar por todos os sacramentos da igreja, os 7 sacramentos da igreja. Depois de governar e de pastorear, ele governa na disciplina da igreja. Então é ele que transferem os sacerdotes, é ele que institui uma paróquia, é o bispo que está para ver se as coisas estão andando em ordem dentro da comunidade, se não está. É o bispo que é o pastor supremo dentro da igreja local. Mas também ele é o responsável pelas pastorais, porque dentro da comunidade existem várias pastorais: pastoral do batismo, pastoral do matrimônio, pastoral da preparação ao matrimônio, pastoral da catequese e assim por diante. Existem muitos trabalhos de pastoral, de trabalho, de serviço dentro da igreja. E é o bispo responsável primeiro, é ele o responsável primeiro. Portanto, essa missão de governo e de pastor, quem tem dentro de uma igreja local é o bispo. Os sacerdotes, o padre, ele está como um representante da ordem episcopal. Ou seja, o padre, ele é um colaborador do bispo, porque todas as paróquias é do bispo. Ou seja, ele é o responsável de todas as comunidades e todas as paróquias. Só que ele não pode estar em todas as comunidades e em todas as paróquias. Então o que ele faz? Ele coloca em todas as comunidades e em todas as paróquias colaboradores. Então o pároco, o sacerdote, ele participa também dessa função de pastor.
mas participa dessa função de pastor porque é um colaborador do bispo diocesano. Eu não posso pastorear aqui aquilo que eu quero. Eu não posso ensinar aquilo que me vem na cabeça. Eu tenho que estar sempre em comunhão com o bispo diocesano. É como se o sacerdote, o pastor dentro da comunidade, fosse um braço do bispo diocesano. Por isso, respeito, obediência ao bispo diocesano. Ele é o representante de Cristo pastor dentro da nossa igreja. Todos os bispos são os representantes de Cristo pastor. Por mais que já sejam aposentados, no nosso caso nós chamamos de emérito, como o caso aqui que nós temos Dom Caetano aqui na nossa comunidade. Por mais que Dom Caetano ele seja emérito, ele é a representação de Cristo pastor para nós. Por isso que sempre quando ele está na celebração, é ele que preside a Eucaristia, porque ele é aquele que governa, aquele que ensina, aquele que santifica a comunidade em primeiro lugar. O bispo sempre é Cristo bom pastor. E só que também nós que somos batizados, nós também participamos dessa missão do bispo. O bispo tem a missão de santificar. Todos os batizados também recebem o muno sacerdotal de Cristo. Quer dizer, as pessoas não podem celebrar todos os sacramentos, mas nós podemos rezar uns pelos outros e pedir pela vida, pela santificação uns dos outros. O bispo tem a função de ensinar. Nós, todos os batizados, temos a função de ser profetas. O profeta é aquele que proclama. O bispo nos ensina e nós proclamamos o ensinamento da igreja. E depois de governar, o bispo tem a função de governo, mas nós também temos a nossa função de pastor. Todos aqueles que têm uma autoridade sobre outro devem seguir Cristo bom pastor. O padre, o pároco dentro da comunidade tem que buscar ser como Cristo bom pastor. Os pais dentro da sua família têm que buscar ser Cristo bom pastor para os filhos. O empregador para o empregado deve buscar ser o bom pastor para aqueles que estão ali colaborando com a empresa, colaborando com a sua vida, e assim por diante. Na vida religiosa, o superior, a superiora, deve ser a visão de Cristo, bom pastor, para a vida das irmãs, e assim por diante. Todos nós que temos uma autoridade sobre outro, nós devemos exercer o Cristo bom pastor, o pastoreio de Jesus na vida dos nossos irmãos. E Jesus Cristo nos ensina que o bom pastor não é aquele que veio para ser servido, mas aquele que veio para servir e dar a vida por suas ovelhas, dar a vida pelo outro. É isso que nós queremos pedir nesta Santa Missa. Pedimos a intercessão da Divina Pastora, Maria Santíssima, que ela possa nos ajudar a seguirmos o exemplo de Jesus, que doou a vida pelos irmãos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.